tem um título: A prosperidade dos ímpios faz duvidar a justiça de Deus, mas o fim deles o demonstra. Vamos ler esse salmo aqui, vamos explanar sobre ele. De repente você já passou por isso, né? É o importante a gente entender que, como cristão, a gente nunca pode cair no erro de comparar o seu tempo com o tempo do outro, porque muitas vezes você pode estar passando por um ciclo e é o seu momento, é o seu tempo, e o outro está passando outro tempo, outro momento. Eu já fiz isso, já comparei o meu tempo com o tempo do outro, e realmente quando você faz isso, você cai nisso aqui que caiu Asaf. Esse Salmo 73, ele tem a autoria do Asaf, que era músico de Davi, um grande músico, e ele vai relatar o que aconteceu com ele quando ele se comparou. Ele estava passando por um tempo de provação, um tempo de aflição, e aí ele começa a olhar a vida do ímpio. Vamos ver? Todos acharam? Ele começa com o salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é o Eterno para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco faltou para escorregar os meus passos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: faltou um pouquinho assim para eu desviar. Faltou um pouquinho assim, para eu largar a obra de Deus. Faltou um pouquinho assim, para eu deixar de fazer aquilo pela qual eu fui chamado. Olha como é que estava esse homem de Deus. Uso. Irmão, todo aquele que faz a obra, todo aquele que está com a mão arada, porque nós temos 3 tipos de pessoas na igreja, 3 classes de pessoas, e às vezes eu, como pastor, tenho que estar sempre lembrando disso, porque tem pessoa que está aqui e ele só é participante. Eu lembro que Jesus, ele pregava com uma multidão de 5.000 pessoas, 5.000, 15.000, 20.000, mas eram pessoas que só ouviam a mensagem. Quantas pessoas dessas 15, 20.000 decidiram caminhar com Jesus e se tornar discípulo? 70. Apenas 70 pessoas tomaram a decisão de mudar as suas vidas com os ensinamentos do Mestre Jesus. Agora, esses 70, todos esses 70 estavam fazendo exatamente a obra de Deus? Estavam ajudando o crescimento do ministério de Jesus? Não. Porque desses 70, Jesus tirou 12, das quais ele nomeou e chamou de apóstolos. E esses apóstolos ele vai incumbir da incumbência de quê? De fazer a obra, de ajudar na pregação do Evangelho, para anunciar as boas novas. Então nós temos na igreja pessoas que estão conosco, são pessoas que vão vir aqui, vão assistir o culto, vão dar o dízimo, né? E a gente se apega tanto a elas que a gente acaba confundindo elas com quem? Com o discípulo. E quem é o discípulo? É aquela pessoa que quer levar a sua vida nos padrões de Jesus. Será que Jesus faria aquilo? Como que Jesus dava o seu dia a dia? Como que ele começava o seu dia a dia? Porque discípulo é aluno, mestre é professor. O mestre fala, o aluno que executa. E a Bíblia diz que com o tempo, depois da partida de Jesus, esses discípulos, eles começaram a se chamar de cristão, porque começaram a se parecer com Jesus. Ou seja,
Será que eu pareço com Jesus? Será que eu penso como Jesus? Da qual Paulo fala que nós temos o mesmo Espírito. Porque nós, a igreja, somos comparados como o corpo, Cristo a cabeça, mas o Espírito de Cristo opera em todo o corpo. É como há o mesmo pensamento, o mesmo desejo de levar o quê? A minha vida de acordo com o que Deus está mandando. Há uma unidade entre o corpo, né? O que é uma doença no corpo? Tipo o Parkinson. É quando o corpo já não está, o membro do corpo começa a fazer algo que o corpo não concorda. Treina a mão, né? Aí a pessoa vai pegar um copo, a mente não quer aquilo, o corpo não quer, mas o braço está fazendo o quê? Está tendo movimentos por si só. E aí a gente vai percebendo que muitas vezes o corpo de Cristo está indo para um lado e tem membro está indo para onde? Para o outro lado. Então, das duas, uma, ou esse membro está doente, ou ele não está no mesmo espírito, ou de repente ele nem faz parte do corpo. Por que, pastor Wilson, está falando isso hoje? Porque Asaf começa a olhar para isso. Quem Asaf está olhando e está comparando ele com essas pessoas? Porque quem são esses ímpios que Asaf está falando? Os israelitas. Que ele nunca poderia comparar ele com o romano. Ele nunca poderia comparar a vida dele com o da Babilônia. Então ele compara a vida dele com outros judeus que não estavam vivendo de acordo com quem? Com a lei judaica. E aí ele vai dizer, olha, eu estava tão mal, aliás eu fiquei mal, porque eu comecei a comparar a minha vida com a vida dessas pessoas. Olha o que ele vai dizer, versículo 3: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que já se fez essa pergunta? Tem coisa que irmão faz, não acontece nada. Mas quando você vai fazer, dá errado. Tem vida que a pessoa está levando sem compromisso com a obra, sem compromisso com a palavra, sem compromisso nem com a santidade de Deus, e parece que nada acontece com ele. Aí quando você fala assim, já está podendo fazer isso? Eu não sabia não. Eu vou fazer também. Aí quando você vai fazer, dá errado. Aí você acha estranho. Você fala, meu Deus, como que fulano vive uma vida toda relaxada e prospera? Tem gente que é violento e nada acontece. Tem gente que é soberbo e nada acontece. Mas quando você resolve aumentar um pouquinho o seu tom de voz, o próprio Espírito de Deus te cobra. Isso não é comportamento seu. Você não pode fazer isso. Aí você fala, entendi. E é essa a aflição de Asaf. Ele está dizendo, eu passei a ter inveja dos soberbos. Irmão, a gente nunca pode comparar a sua vida com a vida do outro. Você não pode comparar as vitórias que ele está tendo em determinado momento com as suas derrotas ou com as suas tristezas, porque talvez seja o tempo de você chorar, talvez seja o tempo de Deus tratar o seu coração, e ainda vai chegar o tempo dele. É essa a aflição de Asaf. Asaf vai dizer que ele começou a reparar a vida das pessoas que não serviam a Deus. Essa semana, por exemplo, o deputado Nicolas fez um vídeo meio que desabafo, dizendo que compensa mais ser da esquerda que ser da direita, porque ele joga um jogo sem regra. E nós da direita, quem é da direita, pessoas conservadoras, do bem, família, que protege costumes, que protege o respeito, que protege a honestidade. Quem torce pela direita, que joga o jogo correto, com todas as regras, né? Que o presidente sempre falava das 4 linhas, ou seja, não vamos desrespeitar as leis para se beneficiar.
E esse povo, o livro está falando, eles jogam um jogo que não tem regra. Parece que as regras só é para nós. Trazendo isso para o nosso mundo, mundo religioso, mundo espiritual, parece que esses irmãos jogam um jogo sem regra. E nós temos que estar debaixo de regras. E isso fez ele fazer o quê? Desanimar. Sentiu vontade de fazer o quê? Parar. Olha o que ele vai dizer. Pelo que a soberba o cerca como um colar, veste violência como adorno. Ou seja, são arrogantes, são presunçosos, são pessoas que parecem que esse tipo de comportamento não afeta eles. Os olhos deles estão sempre cheios de gordura e a superabunda a imaginação do seu coração. Ou seja, pensam em maldade o tempo todo, pensam em pecado o tempo todo. São corruptos. O que é corrupção? É quando o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele consegue fazer você desviar sua conduta por um preço que ele estipula. Corrupção é quando eu me corrompo por um lucro. Quanto você quer para deixar de estar no culto, para viver, para estar em outro lugar? Um tipo de corrupção. Pode ser por dinheiro. Tem patrão que quer comprar o dia do culto. Tem patrão que ele quer pagar mais caro para você ficar depois do horário. Salva aquela pessoa que trabalha por escala. Caso da esposa do Jamil, a escala. Tem pessoa que ele quer descansar no dia que ele deveria servir a Deus. Eu lembro quantas vezes minha esposa reclamava que ela queria estar comigo no horário que era de Deus. Eu falava assim: me pede amanhã, que eu vou faltar o serviço para ficar com você. Mas eu percebia que ela queria que fosse no horário do culto. Muitas vezes você está de frente de uma empresa e você tem que ser honesto, alguém te oferece um lucro por fora para você ser desonesto, corrupto. É quando eu tenho benefício, né? Para eu corromper, para eu desrespeitar a regra. São corruptos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a sua boca contra os céus, a sua língua percorre toda a terra. Fala mal de Deus, fala mal do próximo, fala mal de todo mundo. Fofoqueiro, maledicente, nada acontece. Asaf está olhando para esses tipos de pessoa, e isso está fazendo o quê? Eles se contaminaram. Em vez de ajudar, está enfraquecendo ele. Ergue a sua boca contra os céus, fala ali sua língua percorre toda a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas do copo cheio se espremem, ou seja, estão sempre em abundância, não tem falta de nada. Versículo 11: e dizem, como sabe Deus? Quem é? Será que há um conhecimento do Altíssimo? O ímpio, ele desdém de Deus, ele fala mal, ele amaldiçoa, ele blasfema, duvida de Deus. Uai, você não é crente? Por que você está passando por isso? Uai, você não tem Deus? Por que você tem essa doença aí? Ou cria na mente deles que Deus não vai cobrá-los pelo mal que está fazendo. É a pergunta que eu faço. Tem crente que ele já está reinando, porque nós temos que estar aqui cultuando a Deus, mas tem gente que não precisa vir. A gente tem que batalhar, a gente tem que pegar firma, a gente tem que vir aqui, abrir igreja, limpar a igreja, botar mão arada, dizimar, ofertar. Tem crente que parece que isso não faz sentido.
Servir a Deus, essas coisas não incluem. É isso que Asaf está vendo. Eu falo, poxa, será que só nós temos que se gastar? Será que só nós temos que pegar filhos? Será que só nós temos que orar? Será que só nós se importa porque a igreja não cresce? Entendeu? Irmão, eu não tenho tempo para viajar. Aliás, nem se tivesse. Por quê, pastor? Porque o meu coração azeda, porque a obra de Deus me perturba. Eu não tenho paz se eu vejo a obra de Deus não crescendo. Eu lembro sempre da fala de Jesus, quando os discípulos perguntam para Jesus: mestre, nós temos necessidade para comer. Jesus queria pregar para a mulher cananeia, né? A samaritana. E Jesus falou assim: eu não estou preocupado com comida, porque a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, tem gente que troca o fazer a vontade de Deus, que está no oculto, para comer e beber e se divertir. Pastor, mas é pecado comer, beber, se divertir? Não. Procura fazer quando não for a hora de fazer a obra de Deus. Temos liberdade para fazer essas coisas. O que não podemos é negociar com o tempo de Deus. Tem gente que negocia. Aqui na Serra tem um problema sério com esse negócio de domingo. Aqui tem festa no domingo, comemoração no domingo. Lá em Vila Velha é geralmente no sábado. Falei, tem que falar, tem que desabafar. Eles pegam o domingo do Senhor e fazem banquetes. Versículo 12: eis que esses ímpios, todavia, estão sempre em segurança, e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Na verdade, que em vão, que eu em vão tenho purificado meu coração e lavado a minha mão de inocência. É a hora que ele vai desabafar. Não estou vendo lucro, disse Asaf, de purificar o meu coração. O que é purificar o coração? É quando você está orando a Deus, você fala: Senhor, olha o meu pecado, olha o meu coração maligno, olha esses pensamentos que vêm na minha mente, tira isso do meu coração, tira esses pensamentos malignos. Tipo assim, alguém te fez o mal, você já pensa lá para matar a pessoa, sangrar ela, né? Você falou: Senhor, eu pensei o mal, poxa, o ódio me subiu o coração, eu queria fazer o mal, deixa, não permita, né? Ou então de repente uma negociação, você dá o luxo, aí vem no coração: opa, mas dá para fazer um negócio diferente aqui. Você falou: Senhor, me tira disso. Quando você ora a Deus, pedir para que Deus te livre dessas coisas, você está purificando o seu coração do mal. Ele vai dizer assim: em vão tem sido lavar as minhas mãos na inocência, ou seja, se desviando dos caminhos do pecado, não permitindo que seu corpo vá para o pecado, dizendo não para o pecado, de todos os níveis. Quando você priva a sua mente, o seu braço, o seu pé, o seu corpo, a sua língua, os seus olhos de pecar. Eu lavo as minhas mãos na inocência quando eu cultuo a Deus, quando eu clamo ao Senhor, quando eu levanto o clamor, quando eu oro, quando eu me consagro, eu estou lavando minhas mãos na inocência. Porque sempre a graça de Deus que nos priva disso, nunca é o esforço humano. Porque o esforço humano você não consegue deixar de pecar. É sempre Deus que te livra. É sempre Deus que afasta de você as bandejas. Porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Irmão, não é porque você é fiel, não é porque você é bom, é porque muitas vezes Deus nos livrou de tentações. Porque tem tentações que, se nos viessem, nós cairíamos. Não é assim que ensina o Pai Nosso? Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ou seja, não nos deixe cair em tentação. Eu sempre tenho que pedir a Deus antes de ser tentado, porque se eu não estiver debaixo da graça de Deus, sendo tentado, eu vou cair. Pode ter certeza que vai. Porque nenhuma tentação ela vem se você não tiver o risco de cair. Alguém que nunca cheirou cocaína, não adianta o diabo colocar cocaína para ele, porque ele não tenta ninguém.
Alguém que não gosta de bebida, não adianta o diabo colocar bebida, porque a bebida não tenta. Eu nunca tive uma vida com bebida. Eu raramente, esporadicamente, bebo bebida alcoólica. Uma vez o vinho, às vezes o champanhe. De vez em quando alguém me ofereceu uma cachaça, eu provei. Porque provar não é pecado. Mas eu sei que tem pessoas que gostam de bebida, que realmente tiveram uma vida de bebida, viviam frequentando bar, gostavam de beber, bebia até cair, bebia até ficar bêbado. Para essa pessoa, talvez, largar essa vida é difícil. De vez em quando sustenta ele. Diante do diabo colocar bebida na minha frente, olhar assim e falar assim: melhor você que está fraco. Porque o meu cérebro não tem esse caminho para esse pecado. Agora o diabo sabe qual que ele tenta. E ele sempre vai colocar o quê? Aquilo que te tenta. E aquilo que te tenta, o Senhor te livra. A Bíblia diz o quê? Que o Senhor sabe livrar os seus da tentação. Por isso que ele está falando: eu não estou vendo lucro em limpar o meu coração e lavar as minhas mãos. E muitas vezes a gente pensa nisso. Cara, estou desviando do mal, estou correndo, estou buscando, estou clamando. E às vezes você está sendo afligido e o ímpio, que não está buscando a Deus, não está vivendo uma vida melhor, está tendo sucesso. Mas aí, pastor, ficou nisso? Não. A Bíblia diz que ele vai entrar na presença de Deus. E muitas vezes isso aí é a nossa vida. Muitas vezes a gente vem com essas dúvidas no coração. E aqui dentro, quando a gente entra aqui dentro, o Senhor fala conosco. E ele vai dizer que quando ele entrou na presença de Deus, é que o Senhor falou com ele. Enquanto ele estava lá fora, reclamando, questionando, perguntando, tendo dúvida, nada aconteceu. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele diz que ele entra na casa do Senhor. Na presença de Deus, então Deus fala com ele. E aí Deus mostrou para ele que esse caminho do ímpio é um caminho escorregadio. Que essa vida torta, aparentemente fácil, vai chegar um tempo que vai acabar. E ele vai buscar o Senhor. E o Senhor vai. A Bíblia diz que Deus vai rejeitar a aparência do ímpio. E aí ele vai dizer que ele percebeu que o Senhor estava com ele, que o Senhor era a sua fortaleza, que Deus estava guardando ele, que Deus estava purificando ele do mal. Porque ainda que o Senhor nos dê bênçãos nessa terra, toda a colheita que fazemos no Senhor nunca é aqui, sempre no mundo vindouro. Nesse tempo, a gente só vai ter o quê? Bônus. Nunca foi promessa de Jesus que nessa vida nós teríamos uma vida fácil. A vida de gozo, tudo que plantamos no Senhor, será quando Deus trouxer justiça e juízo a este mundo. E é nessa hora que o ímpio, e tem crente ímpio, tem servo de Deus ímpio, tem gente lá fora que é mais justo do que a gente que está aqui dentro. Essas pessoas verão a face de Deus e verão o juízo de Deus, porque a salvação é pela graça, mas a justiça de Deus, o juízo de Deus é pelas obras, e essas pessoas verão que as suas obras não foram obras de justiça. E aí ele vai dizer: foi bom não ter desviado, foi bom ter ficado quieto, foi bom, porque o Senhor abriu o entendimento dele, mostrou que o ímpio vai passar o tempo dele, que essa fase é só uma fase boa, que muitas das vezes a pessoa lá atrás plantou e agora está colhendo. Tinha um rapaz que aí falou isso aí: rapaz, eu estou desmotivado. Eu falei: mas por que, cara? Estou trabalhando quase 24 horas por dia para pagar as minhas contas. Às vezes eu quero um dinheiro emprestado e não consigo. E eu vejo gente fazendo coisa errada. Ele falou: se prostituindo, pegando mulher dos outros, pegando mulher casada. E o cara tem uma vida tranquila, parece que nada de mal vem na vida do cara. Eu falei: calma, é só a plantação. Ele está plantando agora, vai colher depois. Relaxa, não faz essa comparação não. Ele falou: não, mas eu estou desanimado. Eu sei, desanima mesmo. Mas confia no Senhor, porque Deus é o justo juiz. Asaf encontrou paz. Deus abriu seu entendimento quando ele entrou na presença de Deus. Nós somos chamados para servir ao Deus vivo. E prestar culto para Deus nunca vai ser em vão. Aleluia.
Porque quando nós clamarmos, o nosso Deus irá nos responder, sempre que clamarmos a Ele. Muitas das vezes o ímpio, quando clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus vai fazer o quê? Não vai olhar para a aparência dele. Eu lembro que quando Jó estava passando por aquele tempo de sofrimento, perseguição, dor, era uma prova. Muitos murmuravam dele, muitos achavam que ele era um castigo de Deus. Quando Deus resolveu virar o cativeiro de Jó, Deus vira o cativeiro de Jó porque Deus cria uma situação onde esses amigos de Jó, essas pessoas que condenaram a Jó, que disseram que Deus não estava com Jó, tiveram que pedir oração para Jó. E foi Jó orando por eles, Deus mudando o cativeiro de Jó. Tem pessoa que não nos reconhece como homem de Deus ou como mulher de Deus, mas sempre Deus coloca depois uma oportunidade para você orar por ele. Porque, indiferente do que nós pensamos, os nossos inimigos, Deus não machuca os nossos inimigos, que nosso desejo é que Deus machucasse a pessoa, para nos defender. Mas Deus sabe aquilo que mais dói do seu inimigo, não é feri-lo. Porque muita gente é tão pura de coração, que se Deus ferir ela nem leva aquilo como um castigo. O que machuca o coração do inimigo, os nossos inimigos? É quando Deus te exalta. O que mais fere a pessoa que quer ter mal é quando ele te vê você bem. E ele tem que reconhecer que você é de Deus. Ele tem que reconhecer que a sua vida está sendo abençoada. Isso fere ele. Então quando a gente ora pelos nossos inimigos, Deus não vai lá enviar um demônio, enviar um diabo, um inimigo para poder machucar. Não. Deus te exalta. E isso faz com que aquele que quer o teu mal perceba que você é protegido de Deus.